Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, sempre com bate-papo gostoso, informativo e importante para ter com você aí do outro lado também. Estou recebendo hoje por um bate-papo, prepare-se, viu? Vamos falar do Educado do Eduardo, com a Maíra Lotti Micales. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, Samira. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. A Maíra, ela é autora do livro O Educado do Eduardo. É um livro infantil. Tá aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Vai lá na internet rapidinho, vai localizar. Tá à venda, né? Nas livrarias, na Amazon, que fica fácil. Aproveita Black Friday hoje. É boa, tá em Black Friday. Tá em Black Friday, aproveita. Vamos bater um papo sobre o livro e sobre todos os valores que o livro traz, né? Com certeza, um livro de gentileza para as crianças. Não é? E a gente sabe que gentileza gera gentileza. Oh, é o lema, tá no livro. O lema tá no isso vira um hábito, né? É. Você sempre foi escritora? Ou você se descobriu há pouco tempo? Há pouco tempo. O meu primeiro livro, que é o Cocô, Xixi e Pum, é um livro sobre desfraude. Eu escrevi, lançamos ele em setembro de 2019, então eu sou uma escritora recente. Eu sempre fui das artes, né? Enfim, sempre dancei balé a vida inteira, toquei piano, tal. Tenho uma carreira de gestão, mas sempre tive um pé nas artes. Eu acho que essa questão de escrever livro também tá ali consonante com as minhas artes. Com certeza, né? Porque escrever também é uma arte. Com certeza. Publicar é uma arte, né? Todo o trabalho editorial é um trabalho artístico, né? Isso, com Porque certeza. olha esse livro que lindo, tem ilustrações belíssimas do Bruno. Bruno. Eu vi aqui o nome, Bruno Nunes Coelho. Isso, Bruno Nunes. Tá aqui o livro. Tá aqui na capa, né? O Educado do Eduardo, ilustrações de Bruno Nunes, a autora Maíra Lotti Micales, que tá aqui comigo. E você lembra do Caminho Suave? Você aí do outro lado? Da cartilha famosa. Cartilha, tá aqui. Agora tem a Editora Caminho Suave. Editora Caminho Suave, que é da onde esse livro faz parte da coleção Crescidinhos. Isso. Antes de mais nada, vamos entender. Quando você decidiu trazer este tema, educação, gentileza, que junto traz tantos outros valores? Eu resolvi fazer esse livro a partir da minha filha, dos meus filhos, na verdade, né? Mas minha filha em específico, porque ela estava numa escola que, apesar de bastante conceituada, enfim, eu notava em sala de aula umas questões muito fortes de bullying, de valores muito que levavam em conta ter e não ser. Então, pegando cenas com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, eu comecei a ver várias coisas que se repetiam, né? E falava, gente, eu preciso contribuir. Eu já tinha outros livros infantis que estavam indo bem e tal, e eu falei, eu preciso entrar nesse tema para mexer um pouquinho nessa educação das nossas crianças de hoje, porque eu acho que tem bastante coisa para melhorar. É uma provocação, né? É isso. Quando a gente escreve, quando a gente está aqui falando a respeito, estamos provocando uma reflexão e um start também para os pais. Com certeza, para os educadores, para os psicólogos trabalharem o tema com essa criança em consultório, para os pediatras. A gente precisa... vamos dizer, produzir, né, ter esse subproduto, ter essas crianças um pouco mais olhando para o outro, se colocando no lugar do outro, e tendo um papel realmente de transformadoras, de gentis. Eu falo assim, ainda acabou acontecendo que o livro veio bem nesse momento de eleição, de dualidade, que de repente as pessoas, por causa de uma bandeira ou de outra, ficaram bastante agressivas. Os adultos estão assim. Então, imagina nossas crianças, elas estão copiando isso. Sim. E, na verdade, a gente precisa ser adultos mais gentis, né? Respeitar as vontades de cada um, respeitar, não fazer diferença, né? E as nossas crianças vão seguir isso.
tenho certeza. A partir do momento que você foi mãe no teu dia a dia para educar, você foi percebendo muito mais essa necessidade. Antes estava tudo bem, né? Você já estava educada, estava se formando, estava trabalhando. Eu vou dizer, eu sempre falo o seguinte, que se eu soubesse que ser mãe ia promover uma melhoria, vamos dizer, na minha psique, no meu jeito de ser, como provocou, eu teria sido mãe 20 anos antes. Antes, porque eu acho que a gente... você se sente na obrigação de ficar uma pessoa melhor, porque a tua criança vai copiar aquilo. Então, puxa vida, mudou completamente. Eu comecei a perceber se realmente, você fica muito mais sensível. A Maíra hoje é outra. É diferente. É bem melhor. É bem melhor. E isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho do livro, O Educado do Eduardo. Conta um pouquinho dessa história pra gente, pro ouvinte entender do que a gente está falando. Então, quando a gente pensava numa criança educada, né, parecia aquela criança engomadinha, de gel no cabelo, tudo. E eu falei, para começar, nós vamos quebrar com esse estereótipo. O Eduardo, ele chega no skate, com o seu bonezinho, ele é muito simpático. Ele é radical. Radical, com a sua mochilinha. E ele vai passando por ali, pela praça, e todo mundo gosta desse cara. E aí um outro, né, que seria o telespectador, ele olha e fala assim, mas escuta, por que gostam tanto desse cara? Só porque ele fala obrigada, por favor, com licença? Mas aí, um dia uma coisa aconteceu. Ele estava prestando atenção no Eduardo e falou assim, Dona Cocota estava atravessando a rua Cubatão, carregava livros e casacos na sacola e aí derrubou tudo no chão. E nessa hora o que acontece? Todo mundo passando, voando, indo para a escola e o educado vai lá, o Eduardo vai lá e ajuda a Dona Cocota. Carrega tudo, né, tira tudo do chão e ganha o coração da Dona Cocota. Então, quer dizer, ele através de uma gentileza, ele ganhou o coração daquela senhora, daquela professora. E assim por diante, a história vai acontecendo, entra na escola, numa sala de aula. Nessa sala de aula tem uma garota que é nova. Quem nunca quem nunca teve um primeiro dia numa sala de aula é extremamente vexatório, vamos dizer assim, a gente fica morrendo de vergonha. Então essa menina entra na sala de aula morrendo de vergonha, ai meu Deus, fazer amigos novos, que dureza. E aí tá lá o educado Eduardo e vai lá e ajuda essa menina. E ele é super empático com ela, ele mostra os amigos dele, ele vai dar uma volta no pátio, apresenta a escola, que é o que a gente deveria fazer. Normalmente com aluno novo, todo mundo fica olhando meio de esgueio, né? Encontra defeitos, fala, ou até fica ali na dúvida, será que é legal, será que é chato? E não vai até ele e se propõe a ajudar, a apresentar, a deixar aquela pessoa confortável. Ambientar a pessoa. Então, é sobre isso. Então, no final, aquele telespectador, ele entende que o legal desse Eduardo é justamente que ele é tão gentil, ele olha no olho, ele cumprimenta, ele faz várias coisas bacanas. Então, no fim, é por isso que ele é tão gostado. E é bem gostado, ele né? É bem gostado. Porque ele passa a ser. Isso, né? É uma coisa que ele constrói, é uma habilidade que todos nós podemos construir. E aqui diz, tem um dos trechos. Então, logo entendi que ser educado é ajudar e dar uma mãozinha sempre que alguém precisar. Isso é maravilhoso. Não é? Ajudar a atravessar a rua, dar o bom dia, tudo. o obrigado, o por favor. São coisinhas que parece que já estão embutidas no dia a dia. Mas se a gente não ensinar a criança, ela não vai aprender. E ser o espelho da gente também, né? Com certeza. E, gente, experimentem no dia a dia de vocês. Dá um sorriso. Passou por alguém que entrei no prédio onde eu trabalho. Tem uma pessoa na portaria, fala oi e abre um sorriso. Você está mandando uma energia maravilhosa para essa pessoa. O sorriso já faz diferença, O sorriso né? é ser educado, é maravilhoso. É incrível isso, né? E como as crianças precisam aprender esse valor desde cedo. O teu livro, ele tem um apanhado bem interessante
e você estava me contando de outros também, eu vou querer que você fale, que é sempre trazer um profissional, que não é o autor do livro, para trazer alguns elementos interessantes. Essa coleção chamada Crescidinhos, da editora Caminho Suave, ela foi concebida para sempre apresentar livros 2 em 1. Então, existe uma história para as crianças e no final do livro sempre tem um guia de um especialista. Então, no primeiro livro lá, que é o Cocochipum, tem a historinha de desfraude com os personagens super engraçados para as crianças e no final tem o guia da doutora Gilda Porta, que é uma das 5 melhores pediatras do mundo. Assim, hoje ninguém sabe, é uma brasileira sensacional, sucesso em transplante de órgãos, maravilhosa. E ela assina esse guia de desfraude, que é um passo a passo muito rápido, porque aquela mãe ou aquela professora está sem tempo, de repente, de ler um livro inteiro sobre desfraude. Então, ali tem um passo a passo muito papum de como desfraudar. E nesse aqui também não é diferente. A gente tem uma história sobre esse rapaz, esse menino super educado, e no final do livro existe um guia de gentileza. Como a gente vai trabalhar a questão de educação, de gentileza, de valores com as nossas crianças. E esse guia, nós convidamos a Costanza Pascolato, que assim é uma pessoa que é a gentileza em pessoa. Ela realmente encanta da forma como ela impacta os outros, sabe, de forma positiva, bondosa. Ela olha no olho, ela se interessa pelo outro numa conversa, é maravilhoso. Ela é o que ela, vamos dizer, ela é o que ela planta, né? Então, a gente convidou ela para fazer esse guia que está super bacana e juntamente para validar toda a parte da psique, que é muito importante sempre ter esse aparato psicológico e, vamos dizer, pedagógico. A gente convidou a psicóloga especializada também em terapia infantil, a Patrícia Campos Ramos. Então, você vai ter essas informações tanto do ponto de vista, vamos dizer, comportamental da Costanza e também do ponto de vista psicológico da Patrícia. E é bem interessante, porque a Constança foi bastante, né? Foi um guia extenso até que ela fez, mas de uma leitura bem gostosa junto com o livro e que traz pontos também bem importantes para as crianças. Por exemplo, palavras mágicas. Sim, que ela fala assim que desde bebê você já precisa aprender a cumprimentar. Então você tem lá seu bebezinho, você fala, dá um tchauzinho. Ele ainda não fala, mas você está começando ali a comunicação dele, você está começando a educação dele. E aí ele vai entendendo que ele tem que dar o tchauzinho no começo e que ele tem que dar o tchauzinho no final. E quando ele dá o tchauzinho, ele olha para aquela pessoa que ele deu o tchauzinho. E assim vai. E isso vai ficando como parte até da neuroplastia do cérebro da criança, né? É comportamental. Aí, educando bem se torna tão elegante quanto Constanza Pascolato, né? Isso aí. Não é? Porque uma criança educada, a gente fica tão feliz, né? Quando uma criança, e a gente até fala, ai, como educadinho. Tem isso, né? Nossa, isso. Como fulano é educadinho, como o filho do ciclano é educadinho. E isso traz um enriquecimento para o grupo. E a partir daí, pelo que eu estou notando, é um exemplo também para o colega. Com certeza. No próprio guia, a Costanza cita um livro, ela estudou para fazer esse guia bastante. Ela realmente trabalhou nele e aí ela cita um livro que chama Good Manners Are Contagious, né? Que as boas maneiras são contagiantes. É o título de um livro americano, que é isso, você começa a ser bacana com o outro tem muito essa cena no livro também, né? O outro vê, acha legal, fala, vou fazer isso também. E de repente, a hora que você vê, contagiou. Então você promove, por exemplo, numa sala de aula, a partir de um indivíduo, você começa a promover um comportamento maravilhoso para o grupo. Então é incrível. Eu falo assim, esse livro ele é indicado muito também para a sala de aula. É uma ajuda, vamos dizer, que nós estamos dando para os professores trabalhar o tema. Também, porque o professor pode pegar toda essa história, fazer um trabalho em grupo e colocar essa atividade
né, no dia a dia. E é isso, chegou Semana aluno da Gentileza. novo. Exato, maravilhoso. Chegou aluno novo, quem que vai receber? O que vocês vão fazer para fazer diferente, né? Para ele ser bem recebido. Entendi. No outro livro que você escreveu, que teve o guia do desfraudar, qual que é a intenção do trabalho todo? Era só o desfraudar ou tinha outros elementos também? Ele trabalhava muito o humor, né? Que os personagens é o Cocô, o Xixi e o Pum. Eles são personagens. Eles são personagens e eles não querem mais ficar na fralda da criança. Então, eles pedem, por favor, para ir para o banheiro, para ir na privada, porque eles querem ter uma vida nova. E a vida deles, no final do livro, é no esgoto. É super simpático. Então, assim, ele brinca muito, mas através da brincadeira a gente vai criando uma conscientização. A criança vai pensando, puxa, o Cocô tá na minha fralda, ele não quer mais ficar ali. E aos poucos, gente, tem muitos reviews aí, se vocês virem na internet e tal, o método funciona, a historinha funciona. Eu acredito muito no que eu chamo de livroterapia. É a gente usar o livro para ajudar nas fases, nas dificuldades, nos desafios, entendeu? O outro livro nosso lá, que é o Careta para Chupeta, ele tem essa mesma história, quer dizer, ele é uma historinha super engraçadinha e tal, mas é para conscientizar aquela criança, para ela se preparar para um momento ela pegar e jogar a chupeta dela fora ou guardar numa caixinha e não usar mais. E, de novo, tem todo um método fundamentado, tem um odontopediatra que escreveu o guia, tem um outro livro que é O Segredo do Dedo também, a questão de chupar dedo é complicadíssima. Só a mãe que tem um filho que chupa dedo sabe. Tirar o dedo da boca é muito difícil. Tem crianças assim que com até 10 anos de idade chupam dedo. Então, também trouxemos um método de um estudioso americano. Esse método foi interpretado pelo odontopediatra, que também escreveu um guia no final. E é uma historinha também super simpática. É curioso olhar tudo isso, porque é muito interessante esses dois pontos. Temos a história, a ilustração, mas também tem o fundamento, né? O científico mesmo, de um profissional da área. Mas como é interessante trazer essas questões do dia a dia em poucas palavras, num livro infantil, mas que tem uma grandiosidade fora do contexto, porque uma palavrinha, por exemplo, eu estou vendo aqui, no que diz a psicologia, você, a partir da história do educado, você já está, do Eduardo. Educado, você já está trazendo também outros elementos, como a gratidão. Sem dúvida. A gente vai abordando alguns temas e é muito interessante isso. Bom ponto. Você falar obrigado não é simplesmente uma repetição de um termo. É você ser grato por algo. Então, você trabalhar o agradecimento com a criança, gente, se só tiver pego isso do livro, já vai ter valido a leitura. Porque ele muda como pessoa. Ele é uma pessoa em formação. Né? E depende dos pais, dos educadores, da convivência familiar, tudo isso. Então, quando você traz essa gratidão para dentro dessa criança, ela abre portas, porque ela não vai só falar obrigado, ela vai sentir a gratidão. Ela vai sentir. E aí, não é uma coisa, vamos dizer assim, dura. Boas maneiras, aquela coisa de... Não é sobre isso, gente. A Costanza fala isso no guia. Quando a gente fica mais educado, mais empático, mais gentil, a gente impacta o mundo de forma muito mais bondosa e o impacto ressona. Isso. Então, é muito poderoso. E tem elementos bem interessantes, como a gente pode combater o bullying com isso. Nossa. A criança que pretende praticar o bullying, passou a ideia na mente dela, se ela tem esses elementos já conhecidos, ela vai repensar esse bullying. Aí eu não vou fazer não, porque aquela criança foi muito legal.
Ela ajudou a professora. Uhum. Como que eu vou... A não ser que a minha inveja seja muito grande. Mas é verdade. Não é? E o bullying é um tema muito forte nos dias de hoje. E a gente não tem noção nem da onde começa e nem da onde termina. Né? E são elementos que estão aqui também. O bullying está muito forte dentro do livro, porque, na verdade, o que ele pratica é um anti-bullying. Ele faz ao contrário, né? Ele recebe, ele simpatiza, ele olha no olho. Então, é o que a gente deveria fazer, na verdade. Então, esse tema está super abordado aqui dentro. E, gente... Não leiam só esse livro para os seus filhos, para os seus netos e tal. O que tiver de literatura, porque o bullying não é legal. Tem que parar com esse negócio. Tem que parar mesmo. Mudou o nome, mas tudo continua o mesmo. Né? A gente teve na nossa época, tudo continua agora. E com as novas gerações, se a gente não se movimentar, continuará acontecendo. É verdade. E não é legal que a gente sabe disso, né? A gente fala tanto desse assunto aqui na rádio. E eu acho que o Educado do Eduardo veio para ficar, né? Opa! Já teve o lançamento, né, Maíra? Sim, teve esse sábado na Livraria Travessa, foi um sucesso, muito legal. Muito bom. Tá aqui o livro. Por que Eduardo? Porque era um jogo de palavras com educado. Foi muito feliz. Foi muito feliz. Aqui tá aqui, ó. Como o Eduardo é querido. Todo mundo quer ser amigo dele. E a gente pode ser leitor do Eduardo. Conhecer essa história, levar para as crianças da sua família, da sua sala de aula. Eu acho que essa é uma mensagem bastante poderosa para entender... na prática, o que é a gentileza. Isso mesmo. Não é? Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte, Maíra. Pessoal, sejamos muito pais das nossas crianças. Vocês não precisam ser pai de, vamos dizer, genéticos. Vocês não precisam ser... não me considero, mas eu sou só um amigo. Eu estou dizendo para que sejam paternais no sentido de pegar essas crianças, não tenham preguiça e eduquem. Peguem, fiquem tempo com elas, escutem o que elas têm para dizer. Tirem, por favor, um pouco do telefone, do tablet e se comuniquem com ela. Façam ela se comunicar. Porque desse jeito a gente consegue mexer um pouco, entender, trazer ensinamentos, melhorias para cada criança, e é só assim que a gente mexe no mundo, é com essas crianças. Então, cuidem delas. Precisamos, né? Precisamos. E é tão bom a convivência com criança, a gente já... Só de olhar uma criança, a gente já muda a feição, o sorriso verdade. já aparece. E se a gente puder trocar essa energia com elas, vai ser muito legal, porque elas também vão confiar na gente. Com certeza. E confiando, elas falam. Se tiver alguma coisa de errado, elas vão falar. Se tiver de certo, elas vão compartilhar. É verdade. Isso é muito bom. Tá aqui. Obrigada, Maíra. Quem quiser contato com você, rede social? A gente tem a rede social da editora, né? Que é o Grupo Editorial Edipro. Então é @editoraedipro. E o meu é Maíra Lotte Micales. Maíra Lotte Micales, aqui autora do Educado do Eduardo, aqui comigo hoje. Obrigada, Maíra. Obrigada, Sucesso Samira. pra você, Obrigada, viu? pessoal. Vida longa aqui pro Eduardo. Oba. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto. Mundial e Você durante a semana, na segunda-feira às 16h30, mas amanhã das 7 às 8 da manhã tem Mundial e Você. Amanhã entrevisto o Marcelo Cotrim. Um grande beijo e até lá.